o que aquele rio, da onde sai, para onde ele vai e que por onde ele chega. Perdão. Ele traria vida. Aleluia. E os peixes, ele não só fala que haverá muitíssimo peixe, mas à frente ele fala, no verso 10, será com um peixe do mar grande. Eu já tive a oportunidade uma vez de pescar em alto mar. Uma vez na minha vida eu cometi essa loucura. Eu fui, porque contra a vontade dela, deixar bem claro, contra a vontade dela. Eu fui porque eu sempre tive medo de águas, sempre tive medo de mar, e eu ficava pensando como o mar é grande, é imenso, eu não sei nadar, mas aí os colegas lá do preso tentaram de pescar em alto mar, nenhum deles eram pescadores, um ou outro ali já tinha ido alguma vez, mas nós tínhamos como pessoas que tinham mais experiência de pescar e experiência de mar, e aí eu fui. E o pessoal pescava cada peixão grandão, assim, aqueles espadas bonitão. Você pegava, mudava de cor, sabe? Aquela coisa, parecia coisa de desenho mesmo, assim. Mas a gente tinha a oportunidade de ver alguns pulando assim. Porque os peixes que se criam em riachos, em rios, são diferentes dos peixes do mar. Espécies diferentes. Tem peixe que consegue viver em águas salgadas e tem peixe que é de água doce, não é isso? Quem tem um certo conhecimento. Então, a Bíblia fala que por onde esse rio passar, por onde ele chegar, ele vai trazer vida. E os peixes serão peixes grandes como de mar. Olha só que coisa maravilhosa. O que o Senhor pode fazer por meio do Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo, ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. E ele se movimenta. Ele se movimenta. Observe que quando Jesus foi se ascender aos céus, ele reúne os seus discípulos e diz para que eles ficassem em Jerusalém, para que ali eles fossem revestidos. E ele disse assim: eu estou indo, voltando para o meu Pai, mas eu não vou deixar que vocês fiquem sós. Em algumas traduções dizem: não vou deixar os órfãos. Órfãos, a saber, o pastor Gilberto teve essa triste experiência de ser órfão, desde cedo, de perder o seu pai e a sua mãe. Então, órfãos são filhos que não têm pai e mãe. Às vezes são criados pelos avós, pelos tios, mas são considerados órfãos porque perderam seus pais. E Jesus diz: eu não vou deixá-los sem pai, eu vou deixar o outro, eu vou deixar o Espírito Santo, que é parecido comigo, para estar com vocês. Então hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que tipificado nesse texto é esse rio que corre, é um rio que tem vida, que por onde ele passa, ele traz vida. Então, que nessa manhã você possa entender que nós não podemos viver de forma nenhuma sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que fazer parte do nosso cotidiano. Ele tem que sentar conosco na mesa. Ele tem que estar conosco quando nós vamos deitar na nossa cama, quando nós levantarmos da nossa cama, quando nós vamos decidir uma roupa para usar, quando nós vamos decidir um caminho a fazer. Por qual caminho eu vou? Por onde eu devo passar? Eu devo ir a esse horário? Eu devo esperar um pouco mais? Devo sair mais cedo? É este relacionamento que o Espírito Santo quer conosco. É este relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. Quando diz que o rio tem vida, é exatamente isso. Porque não é essa vida medíocre, ao contrário de que eu até disse um tempo atrás, aqui neste lugar, hoje mais cedo, de levantar as nossas mãos, aceitar o sacrifício de Jesus e viver igual. Não é isso. O que esse rio está trazendo é uma vida de transformação. Que quando ele chegar num local de águas salgadas, onde somente peixes de águas salgadas ou outras espécies conseguem viver ali, quando esse rio chegar lá, não mais esses peixes, outras criaturas poderão ter vidas ali, porque esse rio vai chegar trazendo vida, e não é a vida natural, é a vida de Deus. Imagine a vida de Deus. E quando eu estava aqui, eu falei: Senhor, mas
essa palavra, e quando eu li a Segunda Reis em casa, o Espírito Santo me levava ao capítulo 47 de Ezequiel, e eu falei, mas eu preciso de uma confirmação maior. E a minha esposa falou de fé, porque para ter esse ato precisa ter fé. Aí veio o pastor Gilberto e leu o Apocalipse 22, mas que Deus é o Apocalipse 22 da palavra, e me mostrou-me um rio cristalino, não é isso que a texto diz? Então, nós estamos conectados esta manhã. Quando viemos para a casa do Senhor, não temos que vir apenas, mais um culto, mais um dia, mais uma oportunidade. Temos que estar ligados, porque as palavras estão interligadas, os louvores estão interligados. O pastor Gilberto disse que sentiu a presença de Deus lá no lugar dele. Eu senti a presença de Deus aqui neste lugar. E ele falou sobre um novo céu e uma nova terra. Então a presença de Deus, ela é abundante de alegria. O que nós sentimos aqui não há de se comparar com o que iremos sentir quando chegarmos lá. Mas o Senhor nos permitiu aqui na terra vivermos um pedacinho de lá. Ele deixou-nos a presença do Espírito Santo em nós, que é um deles, que é um dos três que está conosco. Então nós aqui na terra podemos sim sentir a presença de Deus, um pedacinho do que há de ser lá, e vivemos uma vida abundante em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. E nós, como igreja, temos que deixar de pensar que a vida com Deus é apenas uma vida espiritual. Não, a vida com Deus, ela é uma vida abundante. Deus trabalha na minha vida material, espiritual, secular, na minha vida sentimental, em todas as áreas, porque para Deus, Ele não enxerga-nos apenas como espírito, Ele enxerga-nos inteiro, espírito, alma e corpo. Então a vida abundante de Deus, ela tem que contemplar todas as nossas áreas da vida, todas as nossas emoções, tudo aquilo que nos rege, todo o nosso caráter precisa ser forjado conforme a palavra do Senhor. Imagine você estando aqui esta manhã e o rio de Deus fluindo na sua vida. Não sei se de cima para baixo, não sei se de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não importa, mas que o rio de Deus possa fluir na sua vida esta manhã, e você passe a ter uma atitude diferenciada de procurá-lo cada vez mais. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero parafrasear esse texto de Ezequiel 47 com este fato que aconteceu lá em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vemos um homem, comandante, capitão do exército da Síria. Provavelmente homem prepotente, homem orgulhoso, homem que andava com o nariz em pé, porque comandava o exército do rei da Síria, a maior potência da época, talvez. O exército sírio era um exército temido, e ele não fazia parte do exército mais temido, ele era um capitão do exército. Imagine que tinha patente alta, né? Toda a estratégia de guerra estava nas suas mãos, mas ele tinha algo desfavorável na sua vida. Ele era leproso. E se você ler o texto um pouquinho, você vai ver que Israel foi tomado pela Síria, e a Síria levou alguns cativos para a sua terra. E dentre esses cativos foi uma moça israelita, que quando viu o seu senhor naquele sofrimento, ela disse para a esposa desse homem que em Israel tinha um homem que poderia curá-lo daquela doença. E assim, esse homem, eu acredito de muita insistência. Esses homens, quando eles têm uma certa patente, eles têm uma certa prepotência, uma certa teimosia. Nós homens temos isso, né? O pastor Gilberto sabe muito bem. Às vezes a mulher está dizendo, é assim, não, é assado, é assim, não, é assado. E depois ainda é mais difícil nós reconhecemos que ela estava certa. É verdade? Pois é. Que era assado mesmo. Era assado, não era assim, era assado. E aí, a Bíblia diz que esse homem subiu, e como o próprio texto aqui menciona, ele imaginou que Eliseu sairia ao seu encontro, faria aquela sala toda
e Eliseu apenas manda um recado pelo seu criado, servo, para que aquele homem fosse se banhar no rio. Nós lemos um texto que fala de rio, e esse texto também fala de rio. Ao contrário do rio descrito em Ezequiel 47, este rio era rio de água pura. O que dá a entender que nós estamos diante de uma situações distintas. Ezequiel 47, rio cristalino. E 2 Reis 5, aqui onde fala da cura de Naamã, fala de um rio turvo. Porque o que dá a entender que o rio era turvo é o verso 12. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Então dá a entender que o rio não era um rio tão bom. E o texto também nos traduz, não diz, mas nas entrelinhas conseguimos entender que este homem era orgulhoso mesmo. Ele falou assim: por que eu tenho que me banhar em Israel? As águas do meu país não são melhores? Ele fala o nome de 2 rios da sua terra. Não são melhores do que todas as águas de Israel? Então dá a entender que esse homem era orgulhoso. E o interessante é que quando a Bíblia fala no verso 14 do 2 Reis 5, ele quebrou, antes de mergulhar, ele teve que quebrar o orgulho. O orgulho de Naamã não foi quebrado quando ele mergulhou. O orgulho dele foi quebrado antes, porque se não fosse quebrado antes, ele não mergulharia. Então o orgulho do homem precisa ser quebrado para que algo diferente aconteça. Talvez se ele não fizesse isso, ele voltaria para a sua terra, com o seu orgulho, com a sua prepotência e com a lepra. Então eu entendo que a vida com Deus, presta atenção, você vai entender quando eu fizer a comparação de um rico para o povo. A vida com Deus, ela precisa ser uma mudança drástica. Existe processo? Existe. O processo de Naamã era mergulhar. Quantas vezes? 7. Não poderia ser uma vez só? Para ele ser curado? Só que em muitas situações de nossas vidas, Deus nos coloca em situações para provar a nossa fé. E existe um sentido para isso. Em Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. Porque muitas coisas nós não entendemos. Nós fazemos, Deus manda fazer, a gente faz. Mas não faz sentido, não interessa. Deus está pedindo para fazer, faça. Como eu sempre dou o exemplo aqui, quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai dos seus parentes, sai da tua terra, eu vou te mostrar um lugar. Tinha sentido? Tinha algum sentido? Abraão não questionou e saiu. Porque as coisas de Deus é assim. Quando Deus manda fazer, nós vamos fazer. Por quê? A chance de nós de dar ruim não existe, porque é Deus que está mandando. Agora, quando a gente reluta em não fazer, aí corre o risco de dar ruim. Porque se Deus está mandando sair, se Deus está mandando fazer, porque lá na frente, depois de algum tempo, anos, talvez, nós iremos entender. Aí a Bíblia fala: então desceu e mergulhou no Jordão. A Bíblia fala ainda: mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele não era um homem? A pele dele tornou como a carne de um menino e foi purificado. Ele estava buscando só a cura, mas o texto diz que ele foi purificado, porque aquela doença trazia mau cheiro, provavelmente deve ter se espalhado ali por outros órgãos, deteriorou alguma coisa. Ele ficou purificado. Mas o que eu quero que você entenda, quando se fala de rio, de mergulhar, ele teve que mergulhar. Mergulhar não era só se molhar, não era só entrar no rio, molhar os pés, molhar o joelho, molhar o ombro. Não, ele teve que mergulhar. O milagre às vezes acontece nas nossas vidas
A mudança que nós estamos esperando que Deus faça, ela acontece quando nós mergulhamos. Não apenas entrar. Eu vou ter uma vida diferente se eu entrar no rio e molhar a água pelos tornozelos? Sim ou não? Eu vou ter uma coisa diferente, porque eu já estou no rio com água pelos arteiros. Água pelos joelhos, eu também não vou ter experiências? Sim. Água pelos lombos, eu também não vou ter experiências? Sim. Mas quando ele mergulhou, quando Ezequiel mergulhou, que o homem trouxe novamente, já Ezequiel 47, eu estou fazendo aqui o contraponto dos dois textos. Quando Ezequiel mergulhou, e depois ele disse que ele não podia atravessar, que o homem o trouxe novamente para a margem, ele começou a ver o que aquele rio era capaz de fazer. Ele teve que mergulhar. E Naamã, para ser curado, teve que mergulhar 7 vezes. 7 traduz o número de Deus. As pessoas que costumam estudar essa área dizem que o número 7 é o número de Deus, número da perfeição. Em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º dia ele descansou. Não foi verdade? Então, esse homem teve que mergulhar 7 vezes. Naamã saiu da sua terra da Síria em direção a Israel em busca da cura. Mas se você olhar no texto, Naamã, ele quebrou o orgulho, quebrou a sua prepotência, ele mergulhou 7 vezes, teve a sua pele como a de criança, foi purificado e conheceu o verdadeiro Deus. Então, às vezes nós vamos diante da presença de Deus, achando que nós apenas vamos buscá-lo por uma cura, e nós saímos da presença de Deus curados, transformados, com uma nova experiência e uma nova perspectiva de vida. Dificilmente o homem que tem um encontro com Deus, ele vai e volta somente com aquilo que ele está buscando. Normalmente, pessoas que tiveram encontro com Deus, elas vão diante de Deus e saem de lá com algo a mais, porque Deus tem sempre um algo a mais para nos entregar. E às vezes, para que Deus faça, precisa ter um processo. Naamã precisou sair do seu país, viajar vários quilômetros para chegar diante do profeta que nem o atendeu, para receber uma ordem, uma orientação, para mergulhar, e ficou muito bravo, ficou muito nervoso, e o seu servo chegou perto dele e disse: meu senhor, meu pai, se ele tivesse pedido para o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Ou seja, mergulhar num rio é coisa simples. Para um homem, chefe de exército, que estava acostumado com batalha, com coisas mais complicadas, mergulhar num rio, eu acho que isso também deve ter trago um nervosismo dele, né? Mergulhar num rio? Tantas coisas para fazer, mergulhar num rio? Porque nós precisamos, antes, presta atenção, antes de chegar-se à presença de Deus, nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Eu aprendi uma coisa com minha esposa, que eu sempre orei: Senhor, quebra o meu orgulho, porque o louvor também que é assim, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Ou seja, precisa quebrar o orgulho antes de descer. Mas, quando você pede para Deus quebrar o orgulho, Ele vai quebrar o orgulho do jeito dele. E talvez o jeito dele é mais complicado do que o nosso. Então, se eu quebrar eu mesmo, quebrar o meu orgulho, eu quebrar a minha prepotência, fica muito mais fácil. O texto não diz que foi Deus que quebrou o orgulho de Naamã. Ele quebrou o orgulho antes de descer, antes de mergulhar. E o interessante é que ele, depois disso, ele volta, depois de curado, agora ele estava transformado, não tinha mais orgulho. Observa que ele se rebaixa a tal ponto que ele chama, ele fala assim: e disse Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo. Agora ele já não era mais senhor, agora ele estava colocando abaixo do profeta servo. Olha só como esse homem foi transformado. E ele pede para que ele
tenha permissão de levar algumas terras ali nas suas mulas, né? No seu meio de transporte, levar terras para que ele possa, lá na sua terra, construir um altar, porque ele, ali, com aquela experiência, ele conheceu o verdadeiro Deus. Só que ele era sírio, e como sírio, ele precisava ir com o seu servo adorar no altar do Deus deles lá, e ele precisava cumprir esse ritual. Então ele fala para Eliseu que Deus o perdoasse por esse ato, e ele precisaria ir com o seu senhor até o templo de Rimon para o adorar, e ele precisaria se curvar. E aí o profeta disse: vai em paz. Ou seja, que isso não seja que isso não te atrapalhe de servir o verdadeiro Deus. Então Naamã saiu da sua terra em busca de uma cura, e ele saiu curado, purificado, uma pele de criança, um orgulho quebrado, e conheceu o verdadeiro Deus. Olha só os benefícios que nós temos quando mergulhamos nos rios de Deus, ou no rio, porque Ezequiel 47 começa a falar de um rio, e mais à frente o homem fala que são 2 ribeiros. Então são águas intermináveis. Não importa de onde vem, para onde vai, mas são águas intermináveis. Elas saem de uma direção, cortam para outra direção. O importante é nós seguirmos o fluxo. O importante é seguirmos o fluxo que Deus quer para as nossas vidas. Nós não sabemos para onde esses rios nos levarão, mas eles nos levarão com certeza à presença do Deus Todo-Poderoso, porque o texto diz que o rio saía do santuário. Santuário é local de adoração. Esse rio parte de Deus e volta para Deus. Coisa maravilhosa. Ele traz uma transformação para as nossas vidas. Então, que nós não venhamos a ficar com águas nos tornozelos, com águas nos joelhos. Não, que nós venhamos a mergulhar mais. Eu acredito que é isso que o Senhor quer esta manhã. Eu acredito que é isso que o Senhor quer para nós esta manhã, que nós venhamos a mergulhar por inteiro, mergulhar nesse rio, para que nós venhamos a sair dessa nossa vida cotidiana, às vezes de coisas iguais, e queremos resultados diferentes, mas nós não nos dispusemos a fazer algo diferente. Para termos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes. E por que não mergulhar? E por que não estreitar, aumentar, alargar o nosso relacionamento com o Criador por meio do seu Espírito Santo, que é o intérprete das Escrituras Sagradas? Nós sabemos que Deus, Ele foi quem fez, quem traçou esse plano. Jesus Cristo é o autor, ou seja, o Pai, Deus Pai escritor, Jesus Cristo é o autor, mas o intérprete é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, antes de subir aos céus, Ele reuniu os seus discípulos e disse: eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês sem Pai, eu vou deixar o outro, é o Espírito Santo, o Paracletos, outro igual a mim, que irá. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Eu peço que vocês se coloquem de pé. A Sara vai louvar o Senhor com este louvor. Você feche seus olhos e se contemple nadando, mergulhando neste rio. Oh
entenda, você está diante da fonte, da fonte que é o